Olá, sou o Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo, obrigado por nos acompanhar mais uma vez. Estamos estudando juntos a Bíblia e nessa ocasião estamos aqui na carta que Paulo escreve aos Filipenses há muitos dias, não é? Estudando versículo por versículo, olhando o contexto, o que realmente a Bíblia quer dizer e trazendo lições para as nossas vidas. Eu te convido a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos? Nós estamos aqui no capítulo 3, onde Paulo está falando aqui nesse bloco, a partir do versículo 7, da sublimidade do Evangelho, visto que a igreja estava sendo atacada pelos falsos mestres e Paulo vai trazer a verdade da palavra, o Evangelho de Cristo, que de fato é importante, contrapondo com os judaizantes que queriam colocar os costumes da lei, transformar o cristianismo em uma seita religiosa, né? E Paulo está dizendo de forma muito enfática o valor do Evangelho, e nós estudamos aqui como Paulo aborda essa questão nos estudos anteriores, e hoje Paulo vai falar sobre o conteúdo do Evangelho, como eu disse, depois de ter falado do valor do Evangelho. No versículo 9 do capítulo 3, Paulo diz assim: "E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé." O conteúdo do Evangelho, entenda isso aqui, que é um passo importante. O conteúdo do Evangelho não é o que nós fazemos para Deus, mas é o que Deus fez por nós em Cristo. Esse é um fundamento, é um conteúdo, eu poderia dizer um resumo bem sintetizado do que é o Evangelho verdadeiro, que diz a Bíblia. Não é o que eu faço para Deus, mas é o que Deus já fez por mim em Cristo. A partir daí eu vou caminhar então na essência do Evangelho. E a palavra-chave aqui desse assunto é a palavra justiça. A igreja é um povo que foi justificado por Deus por causa do sacrifício perfeito e cabal de Cristo na cruz. E a gente tem alguns aspectos importantes de observar ao tratar desse assunto. Primeiro, a justificação, ela é então uma obra exclusiva, é uma obra de Deus. Porque a própria Bíblia diz que todas as nossas justiças, e usando a palavra do profeta Isaías, são como trapos de imundícia, está em Isaías 64:6. Tudo que nós fazemos, tentamos fazer para Deus como obra de justiça, isso é visto por Deus como um trapo que cobria uma ferida podre. É justamente isso que está em Isaías 64:6. Então Deus, que é justo, ele não pode contemplar o mal, ele não inocentará o culpado. A Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. A própria Bíblia diz que todos pecaram, que não há um justo, não há nenhum sequer. Esta é a situação do homem. Agora, todavia, Deus enviou o seu Filho como nosso substituto, como um fiador em favor de nós, devedores. Então ele foi à cruz em nosso lugar. Quando ele estava pregado lá no madeiro, Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi ferido de Deus, ele foi traspassado pelas nossas iniquidades, e antes de render o seu espírito, ele deu aquele brado onde disse: está consumado, ou seja, está paga, a nossa dívida foi paga. A nossa justificação foi feita. A justiça perfeita de Cristo foi imputada a nós, depositada na nossa conta, nós que devíamos. Jesus pagou a nossa dívida. Então, em razão dos méritos do sacrifício de Cristo, Deus nos declara agora justos. Então não é o que eu vou fazer ou o que eu faça, mas é o que Deus fez em Cristo por nós. E a gente lembra do que Paulo mesmo escreveu aos Romanos, onde ele diz: não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa é a justiça de Deus que foi imputada a nós. Louvado seja Deus por isso. Então, todo esse
plano de fundo que eu tracei é para explicar que não é nada que nós façamos, não é o que nós venhamos fazer, é o que Cristo fez. William Hendrickson, comentando esse tema, ele diz assim, ele está bem coberto de razão, quando ele diz: enquanto uma pessoa se conserva apegada à sua própria justiça, mesmo num grau ínfimo, ele jamais desfrutará da plena justiça de Cristo. As duas não podem, de modo algum, andar juntas. É necessário que uma seja plenamente renunciada antes que a outra seja plenamente possuída. Então, eu vou renunciar toda a minha justiça para desfrutar da justiça de Deus. Então, enquanto o homem está achando que se ele for fazer a circuncisão, ele vai ajudar a ser salvo, né? E aí a gente tira desse contexto aqui da circuncisão e traz para o nosso, né? Enquanto a pessoa acha que por ela ser religiosa ela é salva, ou por ela fazer algum ritual religioso, ou por ela guardar um dia da semana, ou por ela não comer certas coisas, ou por ela fazer boas obras, ou por ela dar um dízimo, por ela fazer isso vai cooperar na obra da salvação dela, ela não vai receber a justificação total e plena de Deus. Porque eu preciso chegar ao ponto de entender que nada que eu faça vai trazer justiça para mim, mas que eu sou miseravelmente pecador, condenado ao inferno e só tenho direito à salvação pela graça, pela misericórdia de Deus a partir da obra realizada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Quando eu tiver isso muito claro na minha mente, então eu vou poder desfrutar daquilo que Cristo fez por mim. Que isso possa estar muito claro na sua mente. Não confie em nada que você venha fazer. Eu preciso entender isso, me entregar a Cristo, recebendo Ele como Senhor, como Salvador, e entender: eu sou um salvo pela graça, pela misericórdia de Deus, somente pelo que Cristo fez por mim, e nada do que eu venha fazer vai trazer valor ou justiça em relação à minha dívida. Toda a minha vida cristã posterior à minha conversão é apenas um fruto do Espírito, é a ação do Espírito na minha vida. Então eu vou ter uma vida de justiça, de obediência, de santidade, mas não para ser salvo, mas porque eu já desfruto da salvação em Cristo Jesus. Então isso é desfrutar da graça de Deus que foi derramada a nós, e então produzir o fruto do Espírito, e tudo isso para a glória de Deus e não para a minha glória ou para a minha justiça. Espero que você tenha entendido e que isso fique muito claro no seu coração. Deus abençoe sua vida. Obrigado por me acompanhar em mais um estudo. Se por acaso não é inscrito no canal ainda, faça agora a sua inscrição. Olha aí se está escrito inscrito. Se não estiver, clica aí e deixe o seu joinha, se eu gostei. Se eu não gostei também, faça um comentário aí. Seu comentário é importante para nós. Que Deus te abençoe. Obrigado por me acompanhar e compartilhe o vídeo. Mande para mais pessoas. Tem mais gente que precisa ser alcançada por essa mensagem. Você pode ser esse canal aí. Deus abençoe. Até o próximo encontro.